para a Fabi comentar em cima disso que eu vinha colocando mesmo, a comparação da viagem de Bolsonaro à Rússia e o que isso resultou, inclusive, para as relações Brasil-Estados Unidos depois, por conta dessa questão do fertilizante, e a viagem de Lula aos Estados Unidos, fingindo que ele nunca falou tudo que ele falou do império estadunidense, né? Os esquerdistas adoram usar esses termos pejorativos, né? Esse capitalismo opressor. Eles sempre colocam, eles querem colocar os Estados Unidos como um pária nas Américas, se unem todos os ditadorzinhos aqui latino-americanos como se fossem grandes desenvolvimentistas, e aí depois vão lá pedir arrego e se fazer de populares porque estão sendo recebidos pelo presidente americano. Pois é, inclusive essa parte aí que a esquerda gosta muito de dizer, né, anti-Yankee, né, para lembrar os termos deles, anti-Estados Unidos, e as críticas também, né, Cris, fiz essa comparação, realmente, eu lembro bem, faz quase um ano essa visita do Bolsonaro ao presidente da Rússia, lá, o Putin, e nós tivemos mesmo, né, dia 23 de fevereiro do ano passado, o começo desse conflito, mas era de suma importância, como se mostrou depois, né, no desenrolar das coisas, para a questão dos fertilizantes e outras questões. E o Bolsonaro, para quem lembra também, né, a Angela Merkel, que foi primeira-ministra alemã, o Bolsonaro chegou a fazê-la sorrir, né, dançaram juntos, ficou bem famoso mesmo essa parte, porque o Bolsonaro daquele jeito, né, o cara que comia pizza nos Estados Unidos, que levava miojo para o Japão, mas que tinha, com toda a agenda dele, que ia para fora, né, a agenda econômica do Paulo Guedes, né, do próprio do economista que está no Banco Central hoje, que foi recém, né, enaltecido aí com o melhor gestor de bancos desse tipo no mundo. Então, o Brasil soube sobreviver a isso com toda a militância da mídia dizendo que o Brasil estava fazendo uma péssima política internacional. Que péssima política internacional é essa? Se nós não paramos de vender para a China, nós conseguimos trabalhar com o governo russo, né, numa crise mundial, e nós somos Ocidente, mesmo assim forneceram, chegou aqui os fertilizantes, nós mantivemos as pontes, as portas abertas no próprios Estados Unidos, né, uma era Trump e depois o Biden, mas foram pontes construídas no governo Bolsonaro, e tivemos as portas abertas na própria Europa. Nós íamos entrar, lembra disso, na OCDE, e então era o grande sonho, né, do brasileiro de sair das mesas de negociação de baixo clero e finalmente negociar comercialmente com esses países. E tínhamos, né, commodities, que é o próprio agronegócio. E aí vem Lula, né? Vem Lula para desespero nosso, para desespero, eu não sei como essa mídia está conseguindo passar esse pano, porque ele já passou vergonha, na minha opinião, tanto na Argentina, mas principalmente no Uruguai, né, que tomou um chega para lá, né, furioso, aquela ideia, né, de moeda única, mesmo que fosse só para um comércio específico, pegou muito mal, para a população comum mesmo, isso pegou muito mal, e o apoio do BNDES para as ditaduras e o corte do BNDES para o agro. Então, está deixando de privilegiar o que é interno para fazer algo externo. E aí, para fechar assim, a conta, é isso tudo, né, gente? A gente ainda não completou o segundo mês de governo Lula, desgoverno. E aí a gente tem essa coisa icônica dele viajar para os Estados Unidos, a gente vê a Janja, né, assumindo um papel de protagonista ali, abraçando o Biden, uma coisa bem estranha mesmo, né, e uma foto icônica que dizem as más línguas, não sou eu que disse, mas eu tenho os olhos e quem tem olhos vejam, que tem, né, uma mão num lugar, acho que onde não deveria, numa foto que Janja está no meio. Então, isso é mico. Não é mico o que o Bolsonaro falava na ONU. O que o Bolsonaro falava na ONU tinha tudo a ver com a política do Brasil, a política que o Brasil quer fazer e não aquela coisa de colônia. Agora o Lula coloca a gente novamente, né, aos pés de ditaduras da sul-americana e dando já a entender que, se for o caso, cederemos, né, a parte da Amazônia, aquelas coisas todas, tanto que foi lá para captar dinheiro americano. Só que a troco do quê? E a vergonha internacional que sempre passa. E foi xingado lá pelos populares, diga-se de passagem. Então é isso. Uma coisa é a verdade, e outra coisa é o que querem dizer. Mas a verdade sempre dá um jeitinho de chegar, encontrar a luz e se expor. A política internacional do governo Bolsonaro fez história. E aí, Fabi?
Zé Dirceu presenteado aí com uma redução de pena praticamente a metade, né? A gente tem uma frase, né, que os canalhas envelhecem, mais envelhecem. E, se eu não me engano, foi concedida justamente pela idade dele. E aí, para juntar todas essas pautas, eu fiz questão, inclusive, de colocar o ministro Aldo Rebelo perguntando para ele, quando ele participou do governo Lula, para mostrar essa diferença desse pensamento esquerdista, porque, ao menos no passado, nós tínhamos realmente esse pensamento nacionalista que sobraram-se pouquíssimos, né, que seria a pauta convergente. Qualquer brasileiro quer proteger, sim, os nossos bens e etc. E esse jantar, como também disse a Ana, para juntar tudo, não tinha, né, não tinha negros, etc., não visivelmente, mas eu também não vi Janja, não que eu queira ver, mas eu não vi, né, onde será que ela ficou? E aí a gente pergunta, cadê a frente ampla? Cadê a democracia, governar para todos, agora é só o amor? Sendo que as falas dele foi extremamente bélica, pregou o ódio o tempo inteiro, pregou a perseguição, pelo menos a 58 milhões de brasileiros que votaram, né, no outro candidato que não foi ele. Então, e aí a gente vê o choro, as lágrimas de crocodilo, né, agradecendo o companheiro, porque realmente, né, a gente tem aquela lenda na política brasileira, mas que vem se tornando cada vez mais algo crível, que temos o Pink e o cérebro, né? Então, o Lula provavelmente é o Pink e o cérebro aí é José Dirceu, o temido Daniel. Fabi Barroso, nossa ala jurídica aqui do programa Oeste Sem Filtro, seja bem-vinda. Fabi, quero ler aqui um trecho do que diz a assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo a assessoria, o ministro vai explicar como discursos de ódio são disseminados nas redes sociais e de que maneira supostos grupos terroristas procuram concretizar golpes de Estado por meio da internet. Isso aqui é segundo a assessoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana, Silvio, Augusto Nunes e a todos da Revista Oeste. Bom, eu queria saber, né, ficar já a provocação ao ministro Barroso, se perder o Mané é um discurso de ódio, né? Ao meu ver, né, para ver como isso é relativizado. E a gente sabe muito bem que isso é muito mais uma narrativa do que alguma coisa parecida com a realidade. Então, é vergonhoso nós termos esse tipo de discussão, ainda mais que não existem especialistas em rede social ainda, porque é muito jovem esse negócio, se tratando na história do mundo, e muito menos, como bem disse o Silvio Navarro anteriormente, nós temos leis e princípios que são conquistas de uma sociedade, né, que tem esses deveres, tem esses direitos conquistados por uma série de razões e coisas que nós já passamos. Então, essa coisa desse progressismo, de olhar e querer mudar as coisas, colocar a goela abaixo, como que as pessoas têm que se portar, na expectativa de controlar discurso de ódio, é meramente algo que está fazendo cortina de fumaça para algo muito pior, porque no fundo, eles querem ter o controle da narrativa e a internet, a mídia independente, quebrou, né, com tudo isso. Então, o que a gente vê aí, por exemplo, o Felipe Neto, a Ana citou algumas notícias aí fakes ou desinformação, né, como eles gostam de dizer. Eu daria até para dizer citar uma também de ministros, o próprio Fachin, né, há um ano atrás, quando o presidente Bolsonaro viajou à Rússia, ele disse que poderia ter, né, hackers russos interferindo em alguma coisa e nunca provou nada. Se isso não é um discurso de ódio, eu não sei mais o que é, né? Naquele momento, o presidente Bolsonaro era o presidente eleito, era o chefe do poder executivo. Então, a gente olha para essas narrativas e dá uma extrema tristeza, mas eu acho que terá uma grande luta entre as big techs, né, que vão ter que sobreviver a esses controles, e os próprios aí suprapartidários, globalistas, esquerdistas, que o ministro Barroso acho que um dos grandes nomes aqui na América Latina. Fabi, a gente estava discutindo agora sobre regulamentação das mídias sociais, falando sobre fake news, e agora temos aí o presidente da EBC falando que o impeachment da Dilma, um processo que foi aí legitimado e chancelado pelo STF, trata-se de um golpe. Então, para a gente ver que esse controle que eles tentam submeter, né, o Augusto disse, e é verdade, é controle, é censura, já ia começar a punir eles mesmos, né? Não é uma questão de narrativa, essa coisa de golpista, né, que tanto a esquerda gosta de falar, todo mundo sabe, todo mundo acompanhou, quem tem idade, né, nos seus bebês.
mas quem nasceu ali no período do impeachment soube muito bem que foi denúncias formalizadas, foi processo feito, chancelado pelo Supremo Tribunal Federal e que não existe nada de golpe. Aliás, o golpe, se existe, seria do próprio Lewandowski, que fatiou, né, o processo de impeachment da Dilma e não deixou ela ter o que dizia também a legislação atual da época e, por enquanto, a que está valendo, né, que ela deveria ter seus direitos políticos cassados. Então, a gente fica vendo isso, como é que alguém pode ter, primeiro, a moral para dizer algo da história que não se revisa no grito, né? Não é revisionismo histórico no grito. E outra, podem dizer o quanto quiser, mas o brasileiro que viveu o período da Dilma aqui no Brasil sabe muito bem a que papelão ela nos submeteu, tanto econômico como diplomático e até do próprio partido, né? Então, a gente fica olhando para tudo isso e quer empurrar o Temer como se a bola fosse nossa. Não, o Temer era a chapa Lula-Dilma, então não existe essa de golpe. Aliás, o PT precisa, acho que, se entender com o Temer porque ficou chateado. Então, nessas, a gente vê que tem muita hipocrisia falada e nada que tenha substancialmente algo concreto para que a gente leve a sério esse pessoal. Como é que a gente pode levar a sério esse desgoverno? Fica a pergunta. Eu queria então seus comentários, Fabi, você que é do direito, você que está acostumada a lidar com temas bastante difíceis no Brasil, o que você está achando de uma situação como essa, no qual a gente está equiparando uma coisa que ela nem entrou no Código Penal ainda, né, que seriam as fake news, lembrando sempre que este termo ele foi criado ad hoc logo após a eleição do Donald Trump, né, ou seja, se você analisar ali no Google Trends, você vai ver ali que por anos e anos e anos e anos a fio nunca foi usado este termo, né, fake news. De repente o Trump foi eleito, a mídia passa 2 a 3 semanas completamente atônita, sem saber o que dizer, e ela cria este termo, né, fake news, para dizer, olha, o Trump, para explicar, né, como o Trump foi eleito a partir de uma reportagem da revista The Atlantic, que é mais ou menos como uma espécie de porta-voz ali do Partido Democrata dos Estados Unidos. Ela cria este termo fake news, dizendo que o Trump foi eleito por fake news, mas ela nunca demonstra qual que seria essa notícia. E agora isso ainda não entrou, anos depois, já 5 a 6 anos depois, ainda não entrou em nenhuma legislação do mundo, mas agora, né, nós temos um ministro aí equiparando o que seria o suposto crime de fake news, que ainda não entrou no ordenamento jurídico, nem no resto do mundo, mas muito menos no brasileiro, a uma coisa tão horrenda quanto a pedofilia. Bom, é bem bizarro a gente pensar numa situação dessa. Realmente, infelizmente, é um excesso de decisões que está desconstruindo qualquer coisa normal que teríamos na sociedade. O crime de pedofilia, ao meu ver, é o mais grave que temos mesmo, né? Eu, quando penso, o pior crime que alguém pode cometer é esse. Então, comparar uma narrativa que seria fake news, que no Brasil popularmente é a mentirinha, né? É aquela mentirinha que todo mundo, você tem como regular, já existe previsibilidade legal para você ir para cima de alguém, né? O ministro Alexandre de Moraes adora citar aquela frase de efeito, né? Que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Pois é, ministro, mas liberdade de expressão também não é liberdade para mentir, para apelar, para deturpar, para imputar facilmente crime a algum grupo de pessoas, a uma pessoa isoladamente. Tudo isso também, né? Abuso de autoridade também é crime no Brasil. Então, isso já é passivo, a gente já tem esses crimes no Brasil, já estão nos códigos, né? Agora, o que a gente anda assistindo a gente teve, só fazer um juntado aqui de todas as decisões dessa semana que realmente são bem preocupantes. Em relação à coisa julgada no Brasil, né? Que teve aquele horror lá da matéria tributária que acaba indo para todos os lugares. Nós temos também a própria PGR discordando do ministro Alexandre de Moraes em relação à prisão do Daniel Silveira, que não tem nada a ver se você gosta ou não do Daniel Silveira, é do direito que a gente está falando. A relativização do julgamento no TSE, de uma ação do PDT do presidente Bolsonaro, que eles deixaram para trás o artigo 139 do Código de Processo Civil. E assim a gente vai continuar. Então, esses ministros estão sendo ouvidos agora fora dos autos e já dando para a mídia, aquela que é amiga deles, até o que eles vão julgar, que seria também um fato de impedimento. E aí equiparar o crime mais grave, mais aterrorizante da sociedade, que é pedofilia, com fake news, que pode ser combatido simplesmente com a verdade, é demais mesmo. Ele está querendo algo e nós já sabemos o que é, né? É vir censura e coisa brava e eu espero que os pedófilos sejam pegos com bastante rigor.